Fala aí, galera, tudo bem? Então, hoje vai ser a última parte dessa primeira aula, né? Eu vou falar bem simplificado como é que são as equações de Maxwell, na matéria, tá? Então, de novo, nós temos quatro equações, tá? Que são, de novo, a lei de Gauss para a eletricidade, lei de Gauss para o magnetismo, lei de Faraday e a lei de Ampère-Maxwell. Como vocês podem ver, duas delas não se modificam, que são a lei de Gauss para o magnetismo e a lei de Faraday. Então, o que é o eletromagnetismo na matéria, né? O que seria isso? Até agora a gente estava tratando aquelas equações do campo elétrico e do campo magnético no vácuo, tá? No espaço, no vácuo. Só que no mundo real a gente está aqui, tem ar, aqui não tem vácuo. Tem madeira, tem ferro, tem vários tipos de materiais, e isso é importante, sobretudo para a engenharia, né? Para a parte de desenvolvimento de materiais e projetos. E aí, pessoal, de maneira simplificada, quando um campo elétrico externo ele interage com o material, né, tu vai ter o que se chama de vetor de deslocamento, que é esse D. E esse D ele vai ser proporcional ao campo elétrico, na qual a constante de proporcionalidade é o epsilon zero, tá? É, eu estou simplificando porque ainda teria um termo que se chama polarização, né? Que quando esse termo aparece quando o material se polariza, mas eu estou deixando bem simples só para vocês saberem que existe uma diferença das equações de Maxwell quando tu tem materiais, tá? E aí a equação da lei de Gauss ela se muda, ela modifica no sentido que agora tu tem é, o divergente, desculpa, tu tem o D escalar dA, né? Não é mais o campo elétrico, né? Tu tem o vetor de deslocamento. E aqui tu tem uma carga que a gente chama de carga livre que está envolvida. Essa carga livre é toda outra carga que vai ajudar a gerar esse D, tá? De maneira bem simples é isso. Já no caso da lei de Ampère-Maxwell, aí tu percebe que a gente agora tem um H, né? Isso não é mais um B, tá? Isso aqui é interessante, porque esse H ele é um personagem muito importante para quem vai trabalhar com a parte da engenharia elétrica e engenharia eletrônica, tá? Esse H aqui ele é muito utilizado para projetos de motores, para projetos de transformadores e, enfim, ele é o campo magnético que tu vai ter em todos os materiais, né? E ele se relaciona com o B de novo, né? Esquecendo aqui que esse termo aqui teria um adicional de uma magnetização, que o teu material pode se magnetizar, né? Então, de maneira simples, eles se relacionam com B dessa maneira aqui, né? Dividindo pelo μ0. Além disso, essa equação aqui, né? Ela pode ser bastante modificada por conta do fenômeno da esterese, né? Que ela vai estabelecer que o H e o B não envolvem por uma relação linear, né? Isso é um fenômeno magnético bem conhecido, tá? Como não cabe a gente aqui nesse curso falar sobre isso, então não vamos aprofundar, tá? Só para vocês saberem que tem esses dois campos, né? Que é o D e o H, tá? Ainda tem outras particularidades, tem potencial vetor, tem uma série de coisas ainda, mas para nós aqui as equações de Maxwell bastam, tá? Porque a partir daqui a gente vai utilizar as leis de Faraday e Maxwell no sentido de que uma variação do campo magnético gera um campo elétrico e uma variação do campo elétrico gera um campo magnético, e a gente vai ver como é que as ondas eletromagnéticas funcionam. Isso vai ser importante para entender o comportamento dessas ondas, tá? Então, para acabar, né, aqui tem só uma recapitulação, certo? Campos magnéticos e campos elétricos, né? Lembrando que o campo elétrico ele é produzido por uma carga ou distribuição de carga, volumétrica, superficial, etc. E o campo magnético ele é produzido por uma carga, só que em movimento, tá? E sobre as equações de Maxwell são quatro, né? A gente acabou de falar lá em cima, então não vou repetir. E também teve aquela questão da corrente de deslocamento, tá? Que isso é simplesmente uma forma aqui que tu tem nessa equação aqui, da lei de Ampère-Maxwell, de comparar a variação do fluxo elétrico, né? Na geração do campo magnético com a corrente imaginária, né? Que só existe quando esse campo elétrico está variando, tá? Então, pessoal, agora é a vez de vocês, né? Agora eu quero que vocês apareçam para comentar aí, tá? Então, tem esses exercícios de casas conceituais, tá? Tem exercício C1 e C2, tem esse C3 também, tá? Aí tem esse C4, bem interessante de fazer, de marcar, C5, e aí tu tem esse C6 aqui também, que ele é tirado daquele livrozinho lá de Física Conceitual, que é bem legal. Isso aqui é para vocês ter certeza que sabe resolver isso para. Tipo, eu entendi os conceitos, então eu posso realmente ir para matemática, né? Se você não entendeu o conceito, não adianta ficar fazendo conta na doida, certo? Aí tem o C7, que é um modelo bem básico de um gerador.
né? E aí, por fim, tem esses problemas de casa, né? Que eu passei esses três probleminhas aqui, quatro probleminhas que vocês podem desenvolver. E para quem quer ir mais longe, né? Vocês podem ler lá o paper que tem um comentário sobre as equações originais de Maxwell, né? Para vocês verem o formato que ele trabalhou essas equações. E como eu falei algumas vezes lá atrás, né? Não existe até hoje, 2026, monopólios magnéticos, mas essa busca é feita, tá? Por exemplo, no experimento que eu trabalho, né, no CMS, do acelerador de partícula, tem alguns grupos que buscam entender se existe ou não monopólio magnético, tá? Então, fica a dica aí para quem quiser ir mais longe e entender essas coisas. Então é isso, né? Essa primeira aula de lei de Maxwell acabou. E aí, na outra, a gente vai falar de ondas eletromagnéticas, tá? Valeu, minha gente.